Atos 12:1. Já achou? Levante aí a sua Bíblia. Diga comigo: meu Deus, eu preciso te ouvir. Me dá entendimento da tua palavra. Fala pela boca do teu servo, mas me oriente, me abençoe através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração e a fé para dormir na dificuldade, nas lutas, nas adversidades. A fé para dormir, para confiar em Deus nos momentos difíceis. A fé para não entrar em desespero nos momentos de pressão. Vamos ler aqui Atos 12:1. Diz assim: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o quê? Os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 caternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha para mim, por favor, para você entender. Vamos pensar aqui. Pedro já tinha sido preso outras vezes. 2 vezes ele já tinha sido preso. E Herodes, o rei Herodes, o temido Herodes, colocou Pedro na prisão, separou os soldados, prendeu ele, acorrentou ele e disse assim: depois da Páscoa eu mato ele. Tudo certo para matar ele. Pedro ficou preso. Tem situações que são difíceis. Tem situações que a pressão é forte. Pedro incomodava o diabo. Pedro era um homem de fé, era um homem de Deus, ele incomodava. E Herodes falou: vou pegar Pedro. E levou ele para a prisão. Aprenda a lidar nos ambientes que você incomoda. Aprenda a ser forte nos momentos de pressões, nos momentos onde você convive com pessoas que não gostam de você, que desprezam você, que perseguem você, que não te engolem. E você não pode ser sentimental, não pode ser fraco. Você tem que ser forte. Sentindo bem ou sentindo mal, siga em frente. Não deixe o que você sente te abalar, te destruir. Pedro estava preso. Na cabeça de Herodes, eu vou matar. Na cabeça de Herodes, eu peguei Pedro. A Bíblia diz assim no versículo 5, para você entender. Pedro, pois, era guardado aonde? Pedro era o quê? Olha para mim, por favor. Deus guarda você onde Ele quiser. Deus guarda você até em lugares perigosos. Deus guarda. Você pode até estar em lugar perigoso e não morrer, porque quem é de Deus só morre quando Deus quer. Tem gente que já enfrentou pandemia, tem gente que já sofreu assalto, que já sofreu acidente e não morreu, porque Deus guardou. Deus guarda onde Ele quiser. Quem entendeu está guardado. Em qualquer lugar você está guardado. Pedro estava guardado na prisão. Deus estava guardando ele ali. Deu para você entender? Em Deus você está o quê? Guardado. Em Deus você está protegido. Agora, sem Deus você não tem proteção. Agora, algo interessante acontece aqui. Diz assim, continuando o versículo 5, a parte B. Quem chegou agora, Atos 12, versículo 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínuo o quê? Oração por ele a Deus. Olha para mim, por favor. Pedro estava preso e a igreja estava o quê? Orando por ele. A igreja tomou conhecimento
que Pedro estava preso e começaram a orar. Olha o que diz a Bíblia no versículo 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro o quê? Fala alto. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora, aprenda isso, por favor. A Bíblia diz que Pedro estava preso e Herodes queria matá-lo. Não era só uma prisão, ele estava preso e ameaçado de morte, mas ele estava dormindo. Bispo, por que ele estava dormindo? Se você ler João 21, 18 e 19, você vai ver que o Senhor Jesus já tinha falado que ele não ia morrer novo. Jesus já tinha dito que ele ia chegar até a velhice. E Pedro creu no que o Senhor Jesus falou. Ele creu. E ele teve fé para dormir. Fé para dormir no momento difícil não é qualquer um que tem. Pedro não estava ali em desespero. Pedro não estava ali, como é que eu vou sair daqui? Tem tantos guardas, tem tantas portas. Como é que eu vou fugir? Como é que eu vou quebrar essa corrente? Pedro não ficou pensando. Pedro pensou o seguinte, ele não ficou pensando no problema nem como resolver. Pedro pensou o seguinte: Deus sabe como resolver, eu vou dormir. Ele teve fé para quê? Para dormir. Você tem que ter fé para dormir. Você precisa dormir bem. Quando você dorme bem, no outro dia você rende. Quando você dorme bem, sua cabeça fica boa. Quando você dorme bem, no outro dia você tem forças. Quando você fica a noite toda, da 1 da manhã, da 2 da manhã, da 3 da manhã, e você, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou resolver? Como é que vai solucionar isso? Como é que vai solucionar aquilo? De onde vai vir o dinheiro? Pedro poderia ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, que ele não ia ter a solução. Ele não sabia o que fazer. E quando nós não sabemos o que fazer, quando o problema é grande demais para nós, nós temos que entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que fazer. Você tem que ter fé para dormir. Você tem que ter fé para confiar em Deus. Você tem que ter fé para esperar o tempo de Deus. Você tem que ter essa fé. Deus sabia que ele tinha que agir naquele momento, senão Pedro ia ser morto. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Ele sabe. Jesus sabe o momento certo de agir na sua vida. Às vezes você quer as coisas no seu tempo. Respeite o tempo de Deus. Depois você lê Isaías. Tem um versículo em Isaías, muito forte, 60, 22, a parte B do versículo. Coloca aí, por favor, esse versículo. Coloca aí, por favor. O menor virá a ser 1000 e o mínimo a nação forte. Eu, Senhor, olha só, ao seu, fala alto, tempo o farei prontamente. Tenha fé para esperar o tempo de Deus. Tenha fé para confiar em Deus. Tenha fé para dormir. Tenha fé para não deixar o desespero tomar conta. Sabe quando é que o desespero toma conta? Quando você tira o problema da mão de Deus. Vê se nessa noite você devolve seu problema para Ele. Vê se você entrega para Ele seu desespero, sua ansiedade, sua preocupação, e você começa a ter paz. Na cabeça de Herodes, Pedro já estava morto. Na cabeça de Herodes vai se dar mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem está lutando contra você, quem está querendo o seu mal, está perdendo tempo, tá? Ei, quem está querendo te destruir, quem está querendo a sua queda, a sua falência, a sua derrota, a sua humilhação, ei, está perdendo tempo. Diga: Deus é comigo. Pedro cria nisso. Ele tinha essa fé. Por isso que ele falou o seguinte: sabe de uma coisa? Eu vou dormir. Eu vou dormir. Eu vou ter paz. Já ouviu aquela música? Pode dormir tranquilo. Já ouviu? Que amanhã vai ter surpresa. Aprenda a dormir. Eu posso estar com o problema que for, eu durmo. Tem dias que é um pouquinho mais difícil dormir, eu oro mais, eu confio mais e durmo. O momento não é fácil,
O momento é difícil, estava acontecendo de tudo. Prenderam Pedro, a maldade era forte, de Herodes. De repente você está assim, no momento que está acontecendo de tudo. Não temas. De repente você está numa situação que está uma pressão muito grande do diabo. Aprenda. O diabo vê o testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho antes de acontecer. Ele é espírito, ele vê a bênção antes de chegar até nós. Então ele trabalha para atrapalhar, ele trabalha para você perder sua fé. E se o problema é muito grande, continue olhando para Jesus e não deixe o diabo te atrapalhar, porque a vitória vai chegar. E se a luta é grande, a vitória é grande. Lembra que nós falamos sobre a oração de Josafá? De 2 Crônicas capítulo 20, no versículo 12. Você lembra disso? Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Coloca aí, por favor. Ele disse uma palavra para Deus tão forte. Olha que palavra. Ah, nosso Deus. Porventura não julgarás? Porque em nós não há o quê? Força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão em ti. Olha a fé dele, ó. Olha a fé de Josafá. Não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Você não sabe o que fazer, mas você pode olhar para Deus. Você não sabe o que fazer, não tem como pagar, não tem como resolver. Olhe para Deus, porque Deus tem solução para você. Olhe para Deus, está difícil demais, está grande demais, porque Deus está permitindo, porque Ele vai resolver, porque Ele vai ser glorificado. Aquela luta era muito grande para Josafá. Ele foi sincero, não sei o que fazer, mas estou olhando para ti, não estou olhando para a situação. Se você ficar olhando para a situação, o diabo mata a sua fé. Se você ficar olhando para a situação, o diabo rouba a sua fé. Se você ficar olhando para a sua situação, você começar a calcular, você fica louco, mas você não resolve o problema. Agora vamos ver quem apareceu. Diz assim, versículo 7, é isso? 6, diz assim: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o quê? O anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo o quê? Levanta-te depressa. E caíram-lhe o quê? Das mãos as cadeias. Olha para mim, por favor. Pedro estava dormindo, olha aqui, ó. O anjo foi lá do lado dele e falou: Pedro, acorda, não é hora de dormir não. Tem gente que está precisando de um anjozinho para acordar, porque dorme o dia todo, né? Não é hora de dormir não, Pedro, levanta depressa. Mas eu estou algemado. Pedro não falou, eu estou aqui algemado, eu estou trancado, tem soldado. Não, mandou levantar, levante. Deus mandou o povo marchar, marche. Eles marcharam, Deus abriu o mar. Deus mandou Pedro levantar, ele levantou, e as cadeias caíram. Então mandou levantar, levante. Cair as cadeias é com Deus. Deixa que Ele derruba o que tem que derrubar. O anjo entrou na cadeia. Deus entra em qualquer lugar, meu caro. Deus entrou lá para livrar Pedro, para soltar Pedro. Tem muitas coisas presas na sua vida que Deus vai soltar hoje. Tem muitas coisas presas, tem muitos lugares que Deus tem que entrar, e se você crer, Ele vai entrar hoje. Agora entenda, por favor. Ele levantou e as cadeias caíram. Vão ter coisas malignas caindo hoje. Ele levantou. Aí olha o que diz a Bíblia. Diz assim, 8, não é isso? E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Olha para mim, por favor. Olha o que o anjo falou para ele. Olha aqui, ó. Pedro levantou depressa. A Bíblia diz que Pedro nem sabia o que estava acontecendo. Sabe quando Deus faz uma coisa grande, você fica como quem sonha? Será que é verdade isso? Tem gente que já entrou numa casa que ela comprou. Meu Deus, estou morando aqui. Meu Deus, estou andando nesse carro. Meu Deus, eu estou com minha vida restaurada. Meu Deus, estava uma bagunça. Olha o que está acontecendo. Meu Deus, eu fechei esse contrato. A pessoa fica como quem sonha. Ele estava assim, ó, como quem sonha. Será que é verdade isso? Eu estou dormindo. Aí o anjo falou: bota a sandália, coloca a sandália, que você vai precisar da sandália. Vai ter que andar, coloca a sandália. Pega a sua capa. Agora me segue, vem comigo. Segue. Pare de fazer as coisas do seu jeito.
Se você quer vencer, siga Jesus, siga a palavra de Deus, siga na obediência. Pare de querer questionar, de querer ficar preso nos seus achismos. Siga. E Pedro começou a seguir. Bispo, mas não tinha portas, não tinha soldados. Olha o que diz a Bíblia aí, versículo 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de quê? De ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo o quê? Se apartou dele. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta aí, não acabou não. Pedro entrou humilhado, Pedro entrou na cadeia envergonhado. Ninguém vai para a cadeia sorrindo. Ele foi para a cadeia. Sabe com quem ele saiu? Ele não saiu com o advogado dele não, ele saiu com o anjo. O anjo falou, vem comigo, me segue aqui. Ele e o anjo. Só que tinha portas, só que as portas foram se abrindo. Só que tinha uma grande porta de ferro. A porta se abriu. Que você viva as portas que Deus tem para abrir para você. Que Deus abra portas grandes para você. Ele não tocou naquela porta, a porta se abriu. Não foi Pedro que abriu, foi Deus que abriu. Diga, é Deus que vai abrir. Lembra que a igreja estava o quê? Não vi. Aprenda a orar. A oração subiu, o anjo desceu. Oração sobe, vitória desce. Oração sobe, resposta desce. Oração sobe, vitória chegam. Não ora, não desce nada. Só desceu porque primeiro subiu as orações. Aprenda a orar. Para de ficar se humilhando para o homem. Ele não foi atrás de homem para resolver a situação de Pedro, não. De repente você acabou de ter uma grande decepção, porque você foi se humilhar para quem você não deveria se humilhar. Você foi pedir ajuda a quem você não deveria pedir ajuda. Aprenda a não ficar se decepcionando com o homem. Se Deus quiser usar o homem, que Ele use, mas não que você precise ficar se humilhando. Eles foram a Deus. Aprenda a orar. Aprenda a ter experiências fortes com a oração. Aprenda. Você não vai se decepcionar com Deus, você se decepciona com o homem. De repente a sua dor é porque você se decepcionou, porque tem uma pessoa que você sabe que pode te ajudar e não te ajuda. Que você ajudou e agora na sua hora vira as costas. Vê se para de ficar tristinho com isso, tá? Vê se para de ser sentimental. Vê se para de ficar chorando, choramingando. Vê se para de ficar reagindo no sentimento. Pô, o que fez comigo, como falou comigo, me humilhou. Seja forte. Se você quer coisas grandes de Deus, seja forte. Deus tem coisa grande para você. Será que não dá para você enxergar? Se o diabo está te atacando tanto, é porque Deus tem coisa grande para você. Se está vindo tudo ao mesmo tempo, se está acontecendo de tudo, se está difícil, é porque o diabo já viu que Deus vai te abençoar. Seja forte. Aí diz assim, parei aonde? Falta 50 versículos. Você não gosta de ler a Bíblia, né? Está doido para acabar, é? Diz assim, o anjo se apartou, não foi? E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de quem? De Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerava ele nisto, foi a casa de Maria. E considerando ele nisto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam o quê? Reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha para mim, por favor. Olha isso. Lembra que teve uma porta bem grande que abriu automaticamente? Que abriu sem Pedro fazer nada. Essa porta da casa de Maria não abriu automaticamente. Pedro teve que bater. Tem portas que abrem fáceis, tem portas que a gente tem que bater. E ele perseverou batendo.
Eu vi uma mulher toda triste. Eu fiz direito, eu estudei tanto, não passei na prova da ordem e querendo desistir de tudo. Não passou, faz de novo. Não passou, faz de novo. Faz uma vez, faz duas, faz 10, faz 20. Tem portas que você tem que perseverar. Tem portas que tem que bater uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 30 vezes. Mas uma hora você entra na sua perseverança. Pedro estava batendo. E a mulher reconheceu a voz dele. Falou: olha, Pedro, vocês estão orando aí, Deus já livrou. Pedro está aí. O pessoal não é Pedro não, essa mulher está fora de si. Essa mulher deve ser o anjo. E ela: não é ele, eu reconheci a voz. Ela ficou tão assim, em êxtase, que ela deixou Pedro lá fora. E Pedro batendo. Aí eles abriram a porta. Quando abriu a porta, chega Pedro. Eu peço a Deus que chegue esse dia de você precisar parar de orar por algo que você tem orado. Quando a vitória chegar, você não vai precisar mais orar por isso. Eles não precisavam mais orar, não precisava mais orar. Pedro saiu. Tem que chegar a hora de você precisar de orar, parar de orar por isso, porque Deus já resolveu, porque Deus já abençoou. Pedro chegou. Diga: a vitória vai chegar. Aí diz assim, é muito legal, a Bíblia é muito legal, né? Eu amo isso aqui, a minha força está aqui, eu amo isso aqui, a sua vitória está aqui, toda segunda-feira que você vier, o que vai te abençoar é isso aqui, dê ouvidos a isso aqui. Vê se não dorme, não fica conversando. Dá uma olhadinha aí porque está do seu lado, vê se tem alguém dormindo aí. Não durma não, hein? O bispo que mandou. 17, vou terminar já. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, porque estava um alvoroço, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse-lhe, deu testemunho dele: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Estavam lá dizendo que ia ser feito, né? E quando Herodes o procurou, e não o quê? Não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui, Herodes, chegou a hora de eu matar ele. Chegou a hora de eu pegar ele. Quando foi lá, Pedro não estava. Pedro não estava. Que toda vez que o mal vier contra você, que ele não te ache. Que toda maldade que tem contra você, que não consigam te destruir. Você sabe quem morreu em seguida? Se você continuar lendo o próximo capítulo 13, quem morreu foi Herodes. Não foi Pedro não. Ele queria o mal para Pedro, mas não conseguiu não. Lembra que Ramã queria o mal de Mordecai? A forca que ele fez foi ele que se enforcou e não conseguiu destruir Mordecai. Não tenha medo de ninguém não. Se você está com Deus, você está com tudo. Se você está com Deus, você está com tudo. Diga: eu estou com Deus. Quando você tem Deus, você tem segurança. Quando você tem Deus, você tem força. Quando você tem Deus, você não precisa ter medo de ninguém. Você não precisa ter medo de nada, nem da morte. O anjo não encontrou Pedro desesperado. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Eu que não vou dormir, o Senhor vai me pegar aqui. Não, ele estava dormindo. Eu quero que hoje você durma em paz, porque você tem um Deus que está trabalhando por você até enquanto você dorme. Você tem um Deus que sabe a hora de agir, porque se Ele não agir na hora certa, você está perdido. Você tem um Deus que sabe o que tramam contra você, o que querem contra você. Seja uma pessoa forte e aguente a pancada, a pressão, a dificuldade, o olhar, o desprezo, aguente tudo, porque tem vitória chegando para você. Fique em pé, diga: tem vitória chegando para mim. Nós vamos orar agora. Nós vamos falar com Deus agora. Nós vamos levantar um clamor a Deus agora. A igreja estava chorando, murmurando. A igreja está fazendo o quê? Orando. O diabo odeia isso. O diabo odeia a oração, o poder da oração. E eles orando e Deus trabalhando, oração subindo e anjo descendo. Eu quero ver isso, o anjo entrando na cadeia. Eu quero que agora Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que te devem. Eu quero que Deus comece a entrar na cabeça das pessoas que vão lembrar de você. Eu quero que Deus comece hoje a entrar em lugares que precisa que a luz entre, porque a coisa está feia, a coisa está pesada, mas Ele vai mudar em nome de Jesus. Eu quero que venha aqui na frente você, que não está conseguindo dormir, você que não está tendo paz. Eu sei que isso é para mim, bispo.
estou num ambiente pesado, estou num ambiente de desprezo, de pressão, de ameaça, estou ameaçado por agiotas, estou ameaçado, de perder meu imóvel, de perder meu carro. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Quando ele se levantou, cadeias caíram. E quando você vier aqui, minha amiga, meu amigo, as cadeias já começam a cair. A partir do momento que você se levantou crendo, já tem cadeias caindo. Pode vir cantando com fé. Levante as suas mãos agora e ore ao teu Deus. Você tem um Deus que te responde. Você tem um Deus que quando a oração sobe, a resposta desce. Quando a oração sobe, os anjos descem. Quando a oração sobe, a resposta chega. Minha amiga, meu amigo, abra a tua boca agora. A igreja estava orando. Deus livra Pedro. Deus dá o escape para Pedro. Deus não deixa Pedro morrer. Deus solta Pedro. Peça a Deus agora que solte a tua causa, que solte o seu dinheiro, que solte o seu processo, que solte os seus clientes, ó Deus Todo-Poderoso, que solte, meu Pai, solta tudo que está preso, entra nos lugares, meu Deus, onde essa pessoa está precisando de luz, aonde ela está sendo perseguida, aonde ela está sendo humilhada, aonde ela está sendo pisada, entra, meu Pai, aonde ela está sendo ameaçada, entra, meu Deus, entra, meu Pai, aonde ela não tem se sentido bem, aonde tem sido tão difícil para ela, entre em ação, ó Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, a tua luz brilhou naquela prisão, meu Pai. Então faz brilhar a tua luz agora, meu Deus, nos caminhos dessa gente. Faz brilhar a tua luz na empresa desta pessoa, nos negócios dela, no comércio, nas vendas, meu Deus, naqueles contratos, meu Pai, naquela causa na justiça, aquele processo que ela está enfrentando. E vem agora enviar o teu anjo, o anjo que foi enviado, meu Deus, na vida de Pedro quando a igreja clamou. Agora nós clamamos, envia um anjo na vida desse povo para abrir os portões de ferro, para abrir as portas, meu Pai, para fazer as cadeias caírem, para fazer acontecer, Senhor, uma virada, uma mudança. Esse povo não está aqui de brincadeira. Essa pessoa veio aqui hoje crendo que o Senhor ouve, que o Senhor atende, o Senhor responde. Então responda agora, faz, meu Pai, a tua obra aqui nesse lugar. Enquanto a igreja clamava, meu Deus, o Senhor operou um poderoso livramento, e aquela situação ficou marcada com a manifestação do teu poder. Age, meu Deus, aqui e agora, enquanto nós clamamos para tirar essa pessoa desse sufoco. Tem gente aqui que está atormentada, é tantos problemas, meu Pai, situações que ela nunca imaginou que enfrentaria, as humilhações têm crescido a cada dia, mas nós cremos em um Deus que livra, em um Deus que se manifesta com poder. Então quebra agora, ó Deus, as cadeias que impedem a vitória dessa pessoa de chegar, e faz a tua luz e o teu poder se manifestar, para que ela encontre a saída para essa dívida milionária, a saída para levantar essa empresa, a saída para sair do vermelho, a saída, meu Deus, para sair das mãos dos agiotas. Tem gente aqui comendo na mão do agiota. Faz isso acabar, meu Deus. Levante suas mãos, não diga nada agora, nada. Ajude essa pessoa, meu Pai, que não está conseguindo dormir, que fica o tempo inteiro calculando. Que essa pessoa receba a fé para dormir, fé para confiar no Senhor. Não está fácil, está acontecendo muita coisa, mas ela tem que sair daqui em paz. Coloque as mãos na sua cabeça, dá uma cabeça boa para ela, meu Pai. Não deixe o diabo tirar da mente dessa pessoa que o Senhor é com ela, que o Senhor é grande, que o Senhor é maior do que tudo, que essa situação vai mudar. Coloque as mãos na altura do teu coração. Você clamou, agora entregue esse problema a Deus. Você não pode sair daqui
desesperado, aflito. Não foi assim que o anjo encontrou Pedro. Faça dessa canção sua oração. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Nem no passado, nem no presente, nem vai falhar no futuro. Talvez você tenha essa sensação de que você está trabalhando em vão, e trabalha e não vê sua vida crescer nem um pouco. Não deixe nada te parar. Talvez você está deixando os sentimentos falar mais alto. Qualquer coisa você fica triste, você fica mal-humorada, você fica para baixo. Você para ficar pensando na vida, e você se culpa, e você se enxerga com os olhos que os outros te enxergam. Não importa quem gosta ou quem não gosta de você, não importa quem te engole ou não te engole, o que importa é que Deus te escolheu e Deus é contigo. Isso é que importa. Não são suas fraquezas, seus sentimentos, porque Deus te escolheu para coisa grande, porque Ele é grande. Entrega a sua vida para Ele. Entrega seus problemas para Ele. Não deixe nas suas mãos. Devolve para Ele, devolve. Está pesado para você, devolve para Ele. Entrega teu desespero, tua ansiedade, tuas murmurações, entrega tudo a Ele. Entrega, Senhor. Entrega, senão esses problemas vão te acabar. Senão esses problemas vão te estressar, vão te deixar doentes. As suas lutas é na proporção da vitória que vai vir para você. As lutas é na proporção das vitórias, das bênçãos. Se Deus tem coisas grandes, as lutas são grandes, as guerras são grandes, e vai dar certo. Você não vai parar. Quem está querendo o seu mal, quem está com inveja, quem está fazendo porcaria, quem está fofocando, quem está caluniando, quem está inventando história com teu nome, não se preocupe não. Deus está vendo. Ele está vendo. Ele sabia que ele tinha que livrar Pedro naquela noite. Ou era naquela noite, ou então Pedro ia morrer. Ele sabe a hora de te livrar. Ele sabe a hora de te abençoar. Ele sabe a hora de te honrar. Tenha fé para esperar a hora dele. Tenha fé para os momentos difíceis, não abrir a boca para falar besteira. Tenha fé. Tenha fé para ser forte quando você não tem ninguém do teu lado. Tenha fé para confiar no que Deus falou. Pedro, ele cria que Jesus disse que ele morreria velho. Ele não estava velho ainda. Então ele pensou, não vou morrer, eu vou dormir. Eu não vou ficar pensando nos problemas, eu vou dormir. E vou dormir tranquilo, porque Deus é comigo. Faça dessa canção a sua oração. Pode dormir tranquilo. Eu sei que vai chegar a hora que eu vou precisar parar de orar pelas coisas que eu tenho orado, porque a vitória vai chegar. Como Pedro chegou naquela casa, que chegue vitórias na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios. Que chegue vitórias na minha vida. Eu confio em Ti e deixo tudo em Tuas mãos. E vou dormir hoje tranquilo, porque eu sei que esses problemas não vão me matar, não vão me destruir. Essas lutas não vão roubar minha fé, minha confiança em Ti. Eu vou ter fé para seguir em frente, porque Tu és comigo. A minha força é o Senhor. E se você crê, diga amém. E graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Essas palmas é para o Senhor que falou conosco, que derramou forças, que nos encoraja, que nos anima. Meu Pai, a palma da mais fraca, mais forte é para Ti. Toda para o Senhor, meu Pai, digno de honra e de glória. Amém. Amém.